Mateus, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 8, fala sobre a cura de um paralítico. Vamos ver o que esta palavra pode nos trazer nesta noite. Graças a Deus. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama, vá para casa. O homem se levantou, foi para casa. E quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, vejam que a passagem ela começa falando sobre a chegada de Jesus à sua cidade, a cidade de Cafarnaum. E logo que Jesus chega na cidade, que ele entra na cidade, como era comum naqueles dias, aonde Jesus chegava, sempre já tinha aqueles que iam na frente anunciando a chegada de Jesus. E o povo, que era um povo bastante sofrido, um povo necessitado, eles iam ao encontro de Jesus porque eles queriam sempre ouvir uma boa palavra de Jesus. Alguns queriam ser curados, outros queriam simplesmente assistir a alguma cena, algum milagre realizado por Jesus. Nesse caso aqui, a Bíblia fala que algumas pessoas, elas cheias de fé, decidem levar um paralítico numa cama até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele percebe que essas pessoas, elas têm fé. Jesus percebe que essas pessoas estavam ali porque realmente acreditavam. O esforço coletivo, para ajudar um paralítico é porque as pessoas tinham fé. E com base nessa fé que as pessoas declaram, que as pessoas manifestam, Jesus ele chega perto do paralítico e ele diz para este moço: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Pode parecer estranho para alguns, como pareceu naquela época, porque o homem, ele está numa cama, ele está paralítico, todo mundo está vendo a necessidade física que aquele homem tem. Mas ao invés de Jesus já ir direto ao assunto e curar aquele homem, Jesus ele chega para ele e diz estas palavras: os teus pecados estão perdoados. Naquela época as pessoas acreditavam, havia uma crença comum entre as pessoas, de que se alguém estava enfermo é porque estava em pecado. Então, consequentemente, quando Jesus diz essas palavras e as pessoas ouvem, eles já deduzem que o rapaz está em pecado. Mas a questão não é o pecado do rapaz, a questão é quem deu autoridade para Jesus perdoar o pecado. Agora, o que nós observamos é que, da mesma maneira que naquele tempo, existem algumas doenças que são realmente causadas pelo pecado. A Bíblia não fala, o autor sagrado, ele não detalha o que estava acontecendo na vida desse moço, qual era o seu histórico, a família desse moço, se ele tinha cometido algum erro no passado. O escritor sagrado não fala isso. Mas eu penso que para Jesus chegar para aquele moço e usar dessas palavras, é porque de fato havia pecado na vida daquele moço. E Jesus percebe que aquela paralisia, que esse moço está sofrendo, ela tinha uma consequência também espiritual. O moço estava sofrendo duas vezes
Mas o maior sofrimento na vida desse moço não era a questão física, como alguns pensavam. Aquele moço estava sofrendo da alma, porque ele trazia dentro de si a culpa de algum ou de alguns pecados. E Jesus, por conhecer o coração das pessoas, e ele vendo que aquelas pessoas realmente estavam cheias de fé, elas acreditavam no poder dele, acreditavam nele como Messias, então Jesus, ele decide primeiro curar a alma daquele rapaz. Ele decide primeiro libertar aquele moço da condenação, do peso do pecado que ele carregava sobre si. E note que não é o rapaz que vai murmurar contra Jesus. É interessante, porque Jesus fala para o rapaz: filho, os teus pecados estão perdoados. E não há nenhuma menção na Bíblia que o rapaz tenha questionado Jesus. Mas quem está perto, que não tem nada a ver com o assunto, decide criticar e murmurar contra Jesus. A Bíblia diz que alguns mestres da lei, alguns entendidos estão perto, e quando eles ouvem Jesus falar isso, eles começam a dizer: esse homem está blasfemando contra Deus. Vocês percebem que a murmuração, ela não vem de quem é abençoado. A murmuração vem de quem está do lado, porque o homem, ele sabia da sua condição, ele sabia por que estava assim. Então aquela palavra de Jesus: filho, os teus pecados são perdoados, aquilo trouxe um alívio ao coração daquele moço. Aquele moço está mais aliviado, ele está mais tranquilo, porque enfim ele ouviu uma palavra que não lhe curou fisicamente a priori, mas que trouxe uma cura maior, que é a cura da alma. Mas os outros estão questionando Jesus, e Jesus, percebendo isso, então ele se volta para eles e diz assim: por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão questionando? Em outras palavras, por que vocês estão reclamando ou estão murmurando contra aquilo que eu estou fazendo na vida do outro? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, aí Jesus diz assim: para vocês saberem que sou eu. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados, ou levanta e ande? E aí ele se volta para o moço e fala: ô filhão, você já está perdoado dos seus pecados, agora pega a sua cama e vai embora para casa. E na hora que Jesus diz estas palavras, o homem automaticamente, ele não questiona Jesus, porque ele sabia que o problema físico estava relacionado ao problema espiritual, que a consequência física era resultado de alguma ação espiritual. Ele estava provavelmente em pecado. Então quando Jesus fala: levanta, pega a sua cama e vai para casa, aquele rapaz, ele não tem dúvida, porque ele sabe que o mesmo Cristo que o perdoou é o Cristo que tem poder para levantá-lo também da cama e mandá-lo para casa. E aí a Bíblia diz que o homem se levanta e vai para a sua casa. O que nós aprendemos com esta palavra? E assim eu começo o culto nesta noite: que o Deus que nós servimos, Ele tem interesse em nos curar, mas muito mais do que curar fisicamente, Ele tem interesse primeiro em nos curar da nossa alma, dos nossos erros e dos nossos pecados. Então, eu não sei a condição que cada um de nós entrou aqui nesta noite, mas eu quero te assegurar pela palavra de Deus, pela palavra que Jesus disse para esse moço, que também é válida para nós: nós estamos perdoados de todo o pecado. Amém? Eu não sei se você brigou com alguém na rua, se você pensou alguma coisa contra alguém, ou de repente alguma situação fez você pensar alguma coisa que não deveria, mas nesta hora o Senhor te diz: você está perdoada e perdoado dos teus pecados. E é dentro desse estado de pureza, de santidade, de comunhão, que nós entramos na presença do Senhor nesta noite. Amém? Então vamos adorar ao Senhor.
Quarta-feira passada, quando eu cheguei aqui, a Bia perguntou para mim, você vai contar aquela bênção? Aí eu falei, não, filha, não vou contar hoje, né? Até porque a gente tinha falado com o pastor e ia assim, atrapalhar o andamento do culto. Aí, quando eu dobrei meus joelhos ali, na hora da oração, aí Deus me incomodou. Aí eu falei, tocou o meu coração, eu falei, na outra quarta eu vou ter que falar sobre essa bênção que para mim foi muito especial, da parte de falar sobre a generosidade de uma pessoa, né, que
eu não fiquei surpresa, porque eu esperava isso dessa pessoa mesmo, assim, da atitude dela, uma pessoa que tem uma índole fantástica, que é a irmã do Hélio, e eu agradeço, e hoje eu estou na família do Hélio, eu agradeço muito, porque são pessoas muito abençoadas. Deus sabe o que faz. Ele coloca nós nos lugares certos, nos momentos certos de nossas vidas. E eu agradeço a Deus todos os dias dele ter posto eu na vida da família do Hélio. Porque são pessoas assim que têm um coração fantástico. Eles nem imaginam, apesar dos pesares, né? Porque toda a família tem seus problemas, a minha tem, acho que todos têm também. Mas só de você pensar que a pessoa tem um coração generoso, assim, tudo que você precisar, a pessoa está ali, não somente na parte material, não estou falando disso, mas eu fiquei muito contente com o andamento, como ocorreu. Porque eu e o Hélio, há um tempo atrás, a gente, como todos os brasileiros, passa por dificuldades, tudo, e nós recorremos a ela, pedimos, né, o dinheiro emprestado, a gente tem que falar a verdade. E ela não hesitou em nos emprestar, na mesma hora. Então, no decorrer, quando nós pudermos te pagar, nós vamos te pagando aos poucos, tudo. E aí nós chegamos até a atrasar um pouquinho, mas como ela é uma pessoa generosa, falou, fique em paz, na hora certa Deus vai prover e tudo vai dar certo. E a gente, graças a Deus, Deus tem nos abençoado nessa parte, né? Teve como aí nós ligamos para ela, nós vamos te depositar tá, certa quantia. Aí ela falou, conversou com ela, conversou comigo, ela começou a enrolar, e eu falei, não, alguma coisa tem, né? Aí ela falou com ela, na mesma hora que ela falou alguma coisa com ela, que na minha mente foi assim, poxa, ela vai tomar uma atitude, acho que eu esperava dela, assim mesmo. Aí ela falou pro Hélio, pega esse dinheiro e... e oferta na casa do Senhor. Então, eu fiquei maravilhada, né? Porque as pessoas, a generosidade das pessoas, né, não tem limite, né? Então, ela é uma pessoa que merece tudo de bom, é uma pessoa que passou por tantas dificuldades, por tantas tribulações, e Deus deu a vitória para ela. Ela é uma pessoa que merece mesmo. Hoje eu estou alegre aqui e falando dela, porque ela merece, assim, intensamente. Como todos da família dele, da minha família, nós todos merecemos tudo de bom. Tudo de bom. Então, eu acho que, por mais que a generosidade de cada um não vem só do bem material, qualquer atitudezinha que você, de generosidade, qualquer coisinha que você doa para o seu amigo, pode ser um conselho, alguém vem te pedir alguma coisa, se você está disposto a ser generoso, eu prezo muito isso. Eu procuro ser, assim, na medida do possível. Então, eu só vou ter que agradecer a Deus, agradecer a vocês por terem ouvido essa bênção, porque foi uma alegria para mim ter ofertado na casa do Senhor, ainda mais vindo de uma pessoa que merece tudo de bom. Tá bom? São da igreja para o Senhor. Amém. Irmãos, eu vou estar aqui na presença do Senhor, é muito gratificante. E até uns tempos atrás eu me encontrava desempregado, hoje até uma semana que eu estou trabalhando. Honra e glória no nome do Senhor. E toda bênção, como o pastor falou, a gente tem que contar para vir mais bênção. E se ele não dá também, tem que contar também, porque senão não vem bênção. Né? Bom, vou ler um versículo aqui, deixar na meditação dos irmãos, tá? É em Lucas 6:34. Esse
e emprestardes àqueles de quem esperais, tornar a receber, e recompensa tereis. Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornar a receber outro tanto. Amais, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestais sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. Só isso, irmão. Eu quero ter a oportunidade de Então, os irmãos do pastor Jesus também? Amém. Irmãos, essa bênção eu cantar semana passada, é como a Heloísa me falou, mas não foi oportunidade, eu falei, quarta-feira eu conto. Eu estava com um caroço na minha garganta, irmãos, e eu não comentei com ninguém, mas eu estava sentindo algo que estava me incomodando, né? Eu só falei para Deus, Senhor, eu não gravei nenhum CD, mas eu gosto de te louvar e te adorar. E na terça-feira, aleluia, eu estava no serviço, eu senti algo, eu engoli algo, que eu falei, Senhor, eu não comi nada. Eu senti aquele caroço, eu creio que foi um caroço, porque aquele líquido, eu senti uma coisa ruim descendo na minha garganta. E eu falei, nossa, mas o que será que foi? Porque era uma coisa que não era amargo e não era doce, mas algo foi dissolvido. E eu creio que foi a mão de Deus naquela hora. Porque depois desse acontecimento, irmãos, eu não senti mais nada. Então, esse líquido que eu engoli era algo que Deus colocou a mão, Deus fez um milagre para que eu viesse passar por uma cirurgia, né? Porque nós servimos o Deus de Deus, nós servimos o Deus de milagre, a minha fé em Deus é grande. E a semana passada eu fui no médico, eu passo no médico do convênio, mas eu gosto de passar mais no Jardim Belval, que tem um médico lá que te examina da cabeça às pontas dos pés do Dr. Carlos, não sei se você conhece, né? E eu fui na segunda-feira no médico. Quando eu cheguei lá, o rapaz falou para mim, a agenda do Dr. Carlos está fechada. Eu tinha que voltar na terça-feira à tarde. Eu falei, e agora? Mas Deus é tão bom que não precisou eu voltar na terça-feira à tarde. Porque através do poder de Deus, né? Como Ele é os médicos dos médicos, né? E a minha fé em Deus é tão grande que Deus não permitiu. E eu confesso para os irmãos que eu estava preocupada com esse caroço. Porque era algo que quando eu estava comendo, estava me incomodando, quando eu engoli. Então esse líquido eu creio que foi Deus operou. Porque tem um louvor que fala que Deus faz cirurgia, né? Sem precisar de bisturi, né? Deus opera coração sem precisar de bisturi. E o Deus que eu sirvo é esse, é o Deus de milagre. É o Deus que eu engrandeço e glorifico. Porque sem Ele nada podemos fazer. Muitas vezes eu me revolto, pastor, aleluia. É de estar vendo a casa do Senhor assim, né? Quantos muitas vidas poderiam estar aqui, exaltando o nome do Senhor Jesus. Muitas coisas, muitas vezes eu me revolto, porque às vezes as pessoas estão deitando lá na chaia desempregado. Senhor, abre a porta de emprego e muitos viram as costas para a casa do Senhor, para a obra, porque está chegando cansado do trabalho. Irmão, nós temos que fazer sacrifício para esse Deus, porque decanta lá na chaia. Nós não levantamos de manhã cedo cansado para ir trabalhar, e muitos viram as costas para Deus depois que Deus abre uma porta de emprego. Aí está tudo bem, está trabalhando, né? Aí um pouco a hora que não chega assim, ó, quando tem um cachorro magro, como diz por aí, né? Pastor, ora por mim, que eu estou desempregado de novo, não sabe por quê. Mas eu louvo a Deus, né? Deus conhece seus verdadeiros adoradores. Eu estou aqui na presença de Deus, nós estamos, porque Deus sabe o grande amor que nós temos por Ele, né? A semana passada mesmo, eu sou uma pessoa de habilidade do general, né? Eu até comentei outro dia porque eu sou assemblearista. Louvado seja Jesus Cristo. Eu vou para cima das irmãs que eu quero que ela louve ao Senhor da alma, com autoridade. Porque quando nós estamos no mundo, as músicas mundanas, a gente não se cantava até se esgoelar, né? Porque de longe dava para ver a gente cantando as músicas mundanas, e na casa do Senhor fica aquela coisa travada, né? E outro dia eu falei para a irmã que ela sempre está doente, ela está pedindo oração, viu? Eu sinceramente eu não estou orando mais pela essa irmã. Sou sincera, porque essa irmã troca Jesus por onde tem um churrasco, tá, irmã? Onde tem um adversário, tá, irmã, para comer um pedaço de bolo. Onde tem Jesus, só essa gera
feriado lá, Dia dos Pais, ali embaixo, que o Rafael foi lá, ele chamou a gente para convidar para almoçar lá, né? Eu falei, vai você, o pai dele é você, eu não. Porque de domingo eu tenho meu compromisso na casa do Senhor, né? Mas nós fomos, né, para não entristecer eles, né? E acompanhar o Rafa, eu até fui, mas meu horário, quando foi 3h30, eu falei, olha, vou fazer que nem cachorro magro, já almoçamos, agora eu vou embora. Porque daqui a pouco começa o culto na casa do Senhor. Mas é isso, né, irmão? Deus conhece os verdadeiros adoradores, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? É
Então, nessa oportunidade eu resolvi pregá-la, porque desde então ela ficou matutando na minha cabeça e pedindo que eu a pregasse. Né? Jesus tinha consciência do propósito para o qual veio ao mundo. Em Lucas 2:10, 11 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Os anjos cantaram e levaram aos pastores essa mensagem, descrita em Lucas 2:10, 11. A mensagem mais maravilhosa que toda a terra poderia ouvir aconteceu naquela noite, quando Jesus nasceu. Em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O próprio Jesus declara essa verdade. Porque ele veio, porque a cruz há um propósito para a vinda do Senhor, uma razão pelo qual o Filho do Homem veio ao mundo. Para quê? Para ser apenas o grande mestre? Não. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Quando Jesus estava na cruz, em Isaías 53, Deus pegou os meus pecados, os seus pecados, as nossas transgressões e lançou todas elas sobre Jesus. A Bíblia diz que ele foi ferido de Deus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O apóstolo Pedro disse que ele, Jesus, carregou no seu corpo sobre o madeiro todos os nossos pecados. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, versículo 3, que ele, Jesus, morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Em outras palavras, a morte de Cristo não foi um acidente. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, porque os soldados o prenderam, porque o Sinédrio covardemente o sentenciou à morte, porque Pilatos, o governador romano, chancela e aprova sua morte, e morte na cruz. Ele foi para a cruz, ele morreu, não porque ele era fraco e não podia se defender diante da opressão de Roma. Ele foi para a cruz voluntariamente. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele foi para a cruz por causa do meu e do seu pecado. E aí eu pergunto, como será a volta de Jesus? Já pararam para pensar? A segunda vinda de Jesus acontecerá no fim dos tempos e será vista por todos. A vinda de Jesus será um dia de julgamento para todos os povos. Mas para os salvos, o retorno de Jesus terá motivo de alegria, porque ele derrotará o diabo e os levará para morar com ele na eternidade. Glória a Deus. Na segunda vinda de Jesus, todo mundo verá Cristo descendo do céu com os anjos, ao som de trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Todos se ajoelharão para adorar Jesus. O mundo atual será destruído. O reino de Deus será estabelecido e os crentes morarão para sempre com Jesus. Mateus 24, 30, 31, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 2 Tessalonicenses 1, 7, 10 e 2 Pedro 3, 12, 13. E essa vinda, ela será precedida de alguns eventos. Nós teremos o arrebatamento. Ele é apresentado pela primeira vez por Jesus em João 14, 3. No discurso do cenáculo, em João 13, 16, quando ele revelou aos seus discípulos a verdade sobre a nova era da igreja. Na noite anterior à sua morte, Paulo expande a apresentação que Jesus fez sobre o arrebatamento em uma de suas primeiras cartas. Em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, a frase: seremos arrebatados. Em 1 Tessalonicenses 4, 17, traduz a palavra grego harpazo, que significa seremos arrancados com força, ou seremos apanhados.
Os tradutores da Bíblia para a língua latina usaram a palavra rapere, raiz do termo raptar e do termo arrebatar. No arrebatamento, os crentes que estiverem vivos serão arrebatados, nos ares transladados entre nuvens, onde Cristo estará pairando em um instante no tempo. O arrebatamento é caracterizado como uma vinda para transladar, em 1 Coríntios 15, 51, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Quando Cristo virá para a sua igreja? O segundo advento é Cristo retornando com seus santos que foram previamente arrebatados, descendo dos céus para estabelecer seu reino terreno. Zacarias 14, 4 e 5, Mateus 24, 27 e 31. Teremos o julgamento. Todos seremos julgados diante de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 20, 12: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. As pessoas serão julgadas segundo o que fizeram. A Bíblia diz em Mateus 16, 27: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. O critério do julgamento será a lei de Deus. A Bíblia diz em Tiago 2, 10, 12: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falar de tal maneira, e de tal maneira procederei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. O julgamento de Deus será justo. A Bíblia diz em Atos 17, 31: Portanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disse: Tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ninguém se escapará do julgamento. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10: Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Nada pode ser escondido do julgamento. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:14: Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E aí eu pergunto: alguém sabe quando será a segunda vinda de Jesus? Alguém sabe? Ninguém sabe. Mas Deus sabe quando será. Pode ser daqui a instantes, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana. Portanto, nós temos que estar preparados, irmãos, para quando isso acontecer. Pode ser naquele momento que, como a irmã disse, deixar de vir o culto, por causa de uma festa, um bolo, um cobertor quente. Pode ser naquele momento da preguiça. Pode ocorrer de qualquer forma. Portanto, ninguém sabe a data quando Jesus voltará. É impossível prever quando esse dia será, porque acontecerá quando não estivermos à espera. Mateus 24, 36. Se alguém diz que sabe quando vai acontecer, está enganado. Se alguém disser que Jesus já voltou, não devemos acreditar, porque quando acontecer, o mundo todo saberá. Marcos 13, 21 e 22. A ordem dos eventos da segunda vinda de Jesus não é clara na Bíblia. O mais importante é que Jesus vai voltar um dia. Quem crê que Jesus vai voltar? Glória. Aleluia. E devemos estar preparados, porque
pode acontecer a qualquer momento. A melhor forma de preparar para a segunda vinda de Jesus é abandonar o pecado e viver para Deus, conforme 2 Pedro 3,14. E quais são os sinais do fim do mundo? Jesus disse em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 que os sinais do fim do mundo são falsos cristos e falsos profetas. Muitos dirão que são o Cristo ou profetas de Cristo e enganarão muitas pessoas. Isso já acontece, né, irmãos? Guerras e rumores de guerras. Nações entrarão em conflito. Isso também já ocorre. Fomes e terremotos. Acontecerão muitos desastres naturais em vários lugares. Isso também ocorre. Perseguição aos cristãos. Todos nos odiarão e alguns serão mortos. Isso não acontece, né, irmãos? Os cristãos não são mortos, não são odiados, né, pastor? Não são perseguidos. Acontece muito, infelizmente. Traição e rebelião. Haverá divisões e lutas até dentro de famílias. Quantas famílias não são corrompidas hoje? A questão de família hoje, ela está em segundo plano. Hoje a gente até conversando entre os irmãos, entre os colegas, a gente relembra o que era família no passado. A gente costuma comentar como era tratada a família no passado. Hoje a família está em segundo plano. Ódio e maldade. Por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Pregação do Evangelho em todo o mundo. Todas as nações ouvirão o Evangelho. Está perto, né, pastor? Algumas nações ainda se recusam a receber o Evangelho por conta das suas religiões locais. Algumas aí não podem nem se pronunciar a palavra Bíblia ou Jesus, que você já corre risco de ser morto. Sofrimento, instabilidade e guerra em Israel. Haverá morte, sacrilégio e destruição. Também isso já ocorre. Podemos ver que de todos que eu disse agora, todos já estão ocorrendo. Uma grande tribulação, um tempo de sofrimento como nunca houve antes no mundo, mas que será abreviada. E aí, são 3 últimos sinais que esses dependem de Deus. São sinais naturais, ou seja, a parte do homem já está feita, ou quase feita. E aí entra os sinais do céu. A lua e o sol deixarão de brilhar e as estrelas cairão do céu. Agitação do mar, as pessoas ficarão perplexas com a sua agitação fora do normal. Medo e lamentação por causa das desgraças e do julgamento. Após Jesus aparecer no céu, ele arrebata os seus escolhidos, ressuscita os mortos e transforma a ambos, dando a eles um novo corpo glorioso. Posteriormente, senta-se em seu trono, dando início assim ao julgamento final, destinado aos justos a vida eterna e os ímpios a morte eterna. Ninguém sabe quando virá o fim, mas esses sinais nos ajudam a saber quando está próximo. Quando vemos alguns desses sinais nos dias de hoje, isso deve servir como aviso. O fim pode acontecer a qualquer momento, e por isso é importante estarmos preparados, vivendo de maneira que agrada a Deus. 2 Pedro 3,14. Aí eu pergunto, quantos aqui estão preparados para o retorno de Jesus? Vocês já examinaram suas consciências? Vocês estão preparados? Aqui no discipulado da DI tem uma pergunta para reflexão. Acho que todos aqui foram discipulados. Se não foram, procurar por gentileza a minha esposa, a irmã Rosana, ou a irmã Denise para se matricular. E qual seria essa pergunta? Eu acho que ela é assim, né, pastor? Por que você acha que merece entrar no reino de Deus? É essa, não, pastor? Cheio de cabeça, lembrei do céu. O reino do céu. Obrigado. Essa é uma pergunta para reflexão. Por que você acha que merece entrar no reino dos céus?
Para aqueles que acham que está demorando, ou que as coisas demoram a acontecer, lembre-se, em 2 Pedro 3,8, meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Assim o homem que viveu mais tempo na terra, 969 anos, que foi Matusalém, mesmo assim ele viveu menos que um dia para o Senhor. Eu queria terminar aqui com uma frase do evangelista Bill Graham, que agora no começo desse ano ele foi dormir junto com o Senhor. Ele disse a seguinte frase: não encare suas advertências despreocupadamente, mas entregue a sua vida sem demora a Jesus Cristo. Queria agradecer a presença de todos. Espero que tenha conseguido transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Obrigado, pastor. Essas são as palavras que ficou desde aquela vez no meu coração. Eu não podia deixar de pregá-la porque elas estavam na minha cabeça. E eu queria agradecer a todos. E eu peço a vocês que orem junto comigo. Glória a Deus. Aleluia. Querido Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais oportunidade. Espero, meu Deus, que eu tenha conseguido transmitir tudo aquilo, Pai, que o Senhor determinou para mim nesse dia. Senhor, meu Deus, abençoe a todos que aqui estiveram presentes, que salve e os guarde no retorno das suas casas, meu Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Não permita que desviamos do nosso caminho, Senhor. Obrigado. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, pelas vidas reunidas aqui nesta noite, pela maneira tão maravilhosa, tão especial, que o Senhor tem tratado com cada um de nós aqui. Obrigado, meu Deus, pelos testemunhos que nós ouvimos, pelas conquistas na vida do teu povo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está abençoando a tua igreja. O Senhor está respondendo às orações. O Senhor está atendendo às necessidades do teu povo, como prova do seu grande amor para conosco. E ao mesmo tempo o seu Espírito também nos adverte. O seu Espírito a todo momento o Senhor está falando conosco, que muito breve o Senhor voltar. Deus, ensina-nos a cada um a estarmos preparados e prontos para este momento, para esta hora, quando o Senhor irá voltar, e nós estaremos sempre contigo em glória, com a sua mão levantada aos céus. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão, consolação, presença do Espírito Santo, seja na vida de cada um de vocês, e somente quem espera por Jesus em Jesus, aplauda o seu nome.